Para quem não tem um planejamento assim e vive sofrendo com volume, tem algumas oportunidades aí de lição de casa. Estudo de causa raiz, produtividade do time, estudo das jornadas, uma média de 10% do volume que a gente recebe na IUP, o cliente fala que a solução do bot resolveu. O nosso objetivo nem foi resolver com o bot, mas foi minimamente dar uma filtrada. Por quê? Porque a gente não tinha integrado nada, a gente não fez nenhuma automação. A partir do momento que a gente fez, a coisa começa a mover o ponteiro. Quanto mais coisas resolvidas de forma automática, melhor, porque você tem o mesmo braço humano para resolver outras coisas. O mesmo poder de fogo para resolver outras coisas. Então, se você tem uma permissão, tem uma API, poxa, tem uma documentação bem feita e tem a abertura para conversar e implementar sobre isso, você não tem só uma redução de volume, mas você tem uma melhora do seu tempo de energia. Então, não necessariamente eu preciso reduzir time, mas eu posso dedicar a energia do meu time porque realmente é treta. Poxa, para o Reclame Aqui, para o telefone, para melhorar um processo, para automatizar. Eu vejo muito, e sempre foi uma dor em áreas de CX, que é como é que a gente leva a voz do cliente para as outras áreas. E a gente vai aprendendo com o tempo, com produto, com tecnologia, como é que se mostra a causa raiz. Então, eu vejo muita gente assim, bombou o saque, o que, que tem que fazer? Contrata mais gente. Fala assim, não, calma, nem sempre é isso que vai resolver. Será que eu não consigo resolver num tempo maior, com o mesmo, mas eu estudar a causa raiz para que isso não aconteça mais? Então, tudo isso acho que pode impactar positivamente. E aí, a API é uma facilitadora disso. Hoje a gente tem automação de cancelamento. Poxa, houve uma conversa com a API, com a nossa turma de desenvolvimento. Para a gente, é diferente para. Eu não digo atendimentos tradicionais, mas a nossa vida era no final de semana. É à noite, é no Natal, é no Réveillon, não é segunda-feira, 10 da manhã, não tá acontecendo nada pra gente. É igual agora a Copa do Mundo. Copa do Mundo pra gente vai ter jogo, sei lá, numa terça. Tô chutando aqui. Vai ter jogo todo dia. Então pra gente vai ser bastante fora da curva. Eu já passei por uma em outra companhia, então eu já sei mais ou menos como lidar com isso. Então a segunda-feira pra gente vai ser movimentada tanto quanto a sexta. O que faz parte pra gente é ótimo, lógico, mas tem bastante movimento para acontecer. Então acho que a IAB nos auxilia nisso entender as urgências, entender as prioridades. Então, a gente nunca tomou um não dá para fazer isso, amanhã não dá. Cara, vamos negociar aqui como é que a gente consegue ajudar. Então, acho que esse é o maior conselho que eu dou. Cara, seja transparente. Abre o problema que a galera compra. A galera precisa entender qual que é a sua urgência. Não é só agora porque é agora. Cara, é agora, é um novo contrato, isso vai dar mais volume. Tem que ser assim, tem que ser assado. Então, pra gente é bastante confortável isso. Canal de atendimento. Hoje, quando você vai planejar uma central de atendimento, é muito no modelo tradicional, aí para quem é mais antigo que nem eu, o call centerzão tradicional e várias baias e muitos telefones e um agente ali por 6 horas, outros 6 horas e tudo mais. O que sempre foi, nacionalmente falando aí, sempre foi muito funcional. Mas as coisas vão mudando e o cliente vai se adaptando. Então, a depender do tipo de negócio e pela nossa persona, nós fomos desligando o telefone aos pouquinhos e aumentando a disponibilidade do WhatsApp, para fazer literalmente essa migração de canal para que ele fique mais à vontade no WhatsApp do que ter que ficar preso ali no telefone. Era um sonho antigo, a gente foi implementando aos poucos, a gente atuava com uma outra ferramenta, e aí vieram grandes desafios por conta do volume. A ferramenta um pouco mais estável, um pouco mais no início, na época, e aí a gente descobriu da pior forma, não havia integração junto à meta, era quase que um WhatsApp Business. E aí eu recordo, acho que o Bruno participou dessa história, a gente teve um número banido por 5 vezes no mesmo dia. Então, literalmente, o canal de atendimento parou, vai, por dias.
E aí, um tanto de número que eu tinha que comprar também, então, e eu tinha que plugar o número no celular, tinha que ler o QR Code e esse celular não podia acabar a bateria. Então era quase que era tudo mato ali, né? Então, não era nem, não só necessariamente o volume, mas a gente percebeu que quanto mais volume, a ferramenta se comportava diferente. No ano passado, a Ingress, ela teve aproximadamente 600 mil chamados no ano. Isso é bastante coisa, só que quando você olha o total de vendas, percentual, as vendas subiram e o percentual se manteve. Então o desafio é, ou seja, a gente literalmente andou de lado, naturalmente cresceu o número de contatos, mas vendemos mais, então é proporcional. E isso num outro momento seria bastante crítico para nós. A gente consegue se comportar, cara, acho que foi no ano passado, retrasado, o Bruno já estava com a gente precisou ativar um bot para a CBF. A gente vendeu o jogo Brasil e Uruguai na Fonte Nova, na Bahia, e precisava de uma jornada ali pro cara que ia comprar a CBF, porque ele não era torcedor do Bahia, ele não era torcedor do Grêmio, não era do Botafogo, e foi do dia pra noite, a gente precisava fazer alguma coisa ali, a sua firma deu um super suporte pra gente, e foi super positivo ali com a CBF também, então foi assim que a gente suportou, foi assim que nasceu a dor. Queremos um canal de WhatsApp, legal, vamos implementar, vamos, mas à medida que a gente subiu as coisas, a gente sofreu, aprendeu na dor ali, né? A gente conseguiu fazer a migração de canal. O telefone a gente usa hoje para a gente entrar em contato. O WhatsApp tem que estar sempre disponível, tanto que hoje a gente atende 24/7. Necessidade de atender 24/7 é bastante relativo. Hoje a gente conseguiu fazer um plano em atendimento que o time de atendimento está disponível para caso a demanda chegue. E não se quando a demanda chegar, a gente está lá. Ao contrário, primeiro nós estamos lá, depois a gente vê se tem a demanda. Claro que isso tem uma questão de planejamento financeiro, escala de pessoas e tudo mais, mas hoje a Ingress consegue enxergar o quão importante esse planejamento é. Estar preparado para caso aconteça, não é se acontecer. Então, poxa, aconteceu alguma coisa? Não precisava de ninguém. Não sabemos. Pelo sim, pelo não, nós temos um canal disponível 24 horas que vai segurar um alto volume. Então, isso pra gente é bastante importante. Cara, eu trabalho com suporte. Tem 15 anos. Então, se tem uma coisa que eu vou olhar, é a qualidade de suporte. É claro que a gente não quer precisar. Mas quando a gente precisa, a gente quer uma solução. Então, eu não respondo só por mim, eu respondo pelo meu time. Então eu preciso saber como é que o meu time está lidando com a turma, como é que estão atendendo eles, como é que está a usabilidade deles na ferramenta, não só as gestoras do meu time, mas todo o time dos agentes de atendimento. Então é bastante importante. Então o suporte ali, cara, vamos conhecer, vamos tentar, vamos fazer um teste e tudo mais. Porque já era o momento de migrar para a gente já procurava um parceiro, só que a gente não procurou tão ativamente. Como já existia uma lista ali de contatos, vamos tentar abrir conversas. E ali a proximidade de comunicação mesmo. Então, isso pra gente deixou a gente super confortável. Numa reunião, trocar uma ideia, ser mais aberto, sem tanto polido. Claro, todo mundo muito respeitoso, muito atencioso. E aí foi por isso que a gente foi para YubiChat. A gente estava na busca, mas eu não estava buscando, eu estava lendo quem estava falando comigo. E aí, cara, eu desse contato um pouco mais direto ali, mais simples, me deu uma cativada, me deu uma curiosidade. Eu fui ler sobre a empresa e aí bati um papo com a Jéssica ali, que aí abriu as portas, né? Então aí foi assim que a gente entrou com a turma da IELTS. Nós tivemos algumas ações ativas e o aumento de protocolo ele tem dois motivos. Crescimento de volume quanto a futebol. Toda vez que a gente tem um novo clube, dá um incremento ali no volume, é uma nova plataforma, é um novo site, tem que aprender a mexer. Às vezes o cara tem cadastro e não lembra e tudo mais, isso acontece muito. E campanhas ativas. O campanhas ativas foi o que realmente estourou. Até a turma do financeiro me chamou para entender. Eu falei, não, mas eu tô gerando dinheiro também. Né? A gente faz essa conta, né? Eu falei, a fatura cresceu aqui, mas olha esse outro aqui também. E o crescimento ele está atrelado muito a isso. Ao incremento de novos clubes de futebol, uma nova plataforma que a gente tem aqui voltada ao sócio-torcedor, então tem que fazer integração e tudo mais, e campanhas ativas. As ativas, nós fizemos algumas divisões em lembretes aos usuários de fazer o cadastramento facial, o sócio-torcedor precisa, mas também uma conversão de carrinho abandonado. Quando a gente parou para fazer a conta, super se fechou. Então, nós tivemos, se não me engano, 60% das pessoas compraram o mesmo evento que elas abandonaram, e o restante foi para outro evento, comprou um novo evento.
E no fim, pra gente, é receita, né? Compra aí, bicho, vamos nessa. No meio desse caminho, a gente teve a ação ativa do Ingress Club, que é um clube de benefícios da Ingress. Então, o cliente paga uma assinatura ali, ele tem desconto em alguns eventos e outros benefícios, e eventos os melhores, assim, os maiores que a gente tem. Está crescendo lá o número de eventos, que existe uma parceria com o produtor. Então, para divulgar isso, visto que é uma experiência 100% mobile, utilizamos a Yup também. Então, todas as mensagens foram por ali. Hoje, o time de marketing usa a Yup com a gente. Tanto o SAC não está com essa demanda. A gente consolidou e o time de marketing gera o login lá, a Vitória, então elas disparam. E aí elas conseguem, inclusive, comercializar essa ação para os produtores, né, de carrinho abandonado. Existe um histórico e tudo mais. Então, a gente teve essas duas frentes, assim, entre outras ações de mensagens ativas, tanto de cadastramento, de venda, de envio de link, de boas-vindas, então, e o futebol por conta de uma nova plataforma. Então, esse aumento de volume está atrelado a esses movimentos para a gente. Então, quando você não tem uma ferramenta ou não está preparado para esse volume, você perde o contrato. Assim, não, tem coisas que você consegue arrumar apagando incêndio, né? Poxa, melhora uma feature, faz um puxadinho, loga na anônima, né? Dá um reboot aí, coisas do tipo. Saque não tem jeitinho. O saque tem que resolver na raiz. E tem que resolver na raiz de forma permanente. Porque uma hora esse problema volta e ele volta maior, ele volta mais barulhento, ele volta em canal crítico, ele volta diferente. Se o cliente está reclamando com você, ele ainda está te dando a oportunidade de você melhorar, né? A hora que ele parar de falar, é igual um relacionamento. Seu parceiro ou parceira parou de reclamar, cara, desconfia, porque perdeu o tom do diálogo, perdeu o tom da conversa, de tentar melhorar, de dar um feedback ali. Então a gente entende hoje que perdeu o volume, perdeu essas coisas, é difícil manter um contrato. Por mais rentável que ele seja, custa muito para o usuário. E hoje as empresas têm um pouco mais essa visão. Então, sem uma ferramenta que viabilize esses processos andarem, a gente estaria atendendo, e não necessariamente ruim, mas eu teria um time talvez muito maior, ou seja, um gasto muito maior para a companhia, mas seria uma central telefônica. Eu literalmente teria que pegar parte do escritório para que as pessoas atendessem no telefone. Hoje, o número de atendimentos que uma pessoa faz no WhatsApp não chega perto do número de ligações que ela ia atender. E por vezes são atendimentos que resolvidos em 1 minuto, em 2 minutos. Uma ligação, eu não sei se são. Eu trabalhei no call center, trabalhei como ativo, eu vendia, e eu nunca fiz uma venda em menos de 20 minutos. Youpi!